Você acreditou que o sorriso dela tinha um significado, que a forma como ela ria da sua piada, se inclinava quando você falava, tocava no seu braço como se isso importasse. Era a prova de que você, finalmente, era suficiente. A prova de que era visto, de que importava. E você agarrou-se àquele momento como se fosse oxigênio, não por ingenuidade, mas porque ninguém jamais o avisou do quão desesperada é a ânsia de ser validado. Não pelo mundo, mas por ela, a mulher que, na sua mente, não apenas o admira, ela o define. Porque em algum ponto da sua jornada, na sua infância, na sua cultura, nas canções, nas escrituras, nas histórias, você foi programado para acreditar que ser escolhido por uma mulher é o selo final da sua masculinidade, que a aprovação dela o torna real, que o amor dela redime as partes de si que você tem medo demais de enfrentar sozinho. Mas e se essa crença não for amor? E se não for nada romântico? E se for uma mentira envolta em séculos de camuflagem filosófica? E se um homem, dotado de uma mente fria e implacável, tivesse percebido isso muito antes de você sentir essa dor? E se Immanuel Kant, o homem que lhe disseram falar apenas de razão e dever, tivesse revelado silenciosamente uma verdade que você nunca deveria ouvir? Uma verdade tão crua, tão inquietante que cada instinto seu quer fugir antes que ela se instale? Porque o que Kant descobriu não era apenas sobre as mulheres, era sobre você, sobre a parte de si que precisa da validação dela, mais do que do seu próprio respeito, e o preço que você paga em silêncio cada vez que permite que o olhar dela defina o seu valor. Kant não odiava as mulheres. Ele não as degradava com raiva, ele as media, não com afeto, não com sentimento, mas com lógica. E o que ele viu? Ele viu beleza, não inteligência. Viu forma, não razão. Kant acreditava que as mulheres não foram feitas para a filosofia, não por serem incapazes, mas porque a natureza, dizia ele, não as projetou para isso. Essa foi a palavra que ele usou: projeto, como se a feminilidade fosse uma arquitetura e o pensamento uma estrutura masculina que ela nunca deveria habitar. Ele escreveu que as mulheres deveriam ser belas, que a busca pelo conhecimento lhes roubaria a graça, que uma mulher erudita era uma contradição. E antes que você o descarte como antiquado, pergunte a si mesmo: por que você ainda anseia mais pela admiração dela do que pela sua compreensão? Porque a atenção dela parece redenção e a rejeição dela aniquilação. Talvez seja porque, no fundo, você não quer que ela seja sua igual. Você quer que ela seja seu espelho. Você quer que ela reflita o seu valor, não que o questione. E Kant, com toda a sua rigidez, viu esse desequilíbrio não como uma injustiça, mas como a natureza. Ele acreditava que as mulheres guiam a moralidade não por princípio, mas por charme, que elas conduzem os homens à virtude não por argumentos, mas por afeto. Ela não convence, ela compele. A bondade dela não está no seu raciocínio, está na sua presença. Ela se torna a razão pela qual você se esforça para ser melhor, não porque ela entende a sua ética, mas porque você quer ser digno aos olhos dela. O olhar dela se torna a sua bússola moral, e quando você o segue, pensa que está apaixonado, mas talvez esteja apenas a tentar ser suficiente. E se você parar aqui, se deixar essa verdade penetrar os seus ossos, você sentirá o vazio de cada elogio pelo qual trabalhou, de cada sorriso que conquistou. Porque se ela não está a admirar quem você é, mas a performance que você apresenta, então o que você está realmente a construir? Uma relação ou uma máscara? Kant não disse isso para o magoar. Ele disse isso para o revelar. Ele acreditava que os homens agem por dever e as mulheres por sentimento, que a moralidade para ela não é um princípio, é uma postura, uma forma de ser que persuade sem lógica. E você?
Você tem confundido essa persuasão com amor. A gentileza dela? Estratégia. O silêncio dela? Observação. A validação dela? Poder. Não poder através da dominação, mas poder através da direção. Ela não precisa liderá-lo. Ela só precisa que você precise da aprovação dela. E uma vez que você precise, uma vez que associe a atenção dela ao seu valor, a coleira se torna invisível. Ela não a puxará. Você mesmo a segurará. Eu costumava pensar que a estava a escolher, que cada vez que me abria, cada vez que me suavizava, cada vez que ajustava quem eu era para a fazer sorrir, eu acreditava estar no controlo, que estava a dar. Mas agora eu vejo. Eu não estava a escolher. Estava a submeter-me, não com correntes, mas com necessidade. Kant viu essa necessidade. Ele escreveu que os homens são governados por princípios, por universais, por deveres abstratos. Mas as mulheres, disse ele, são governadas pelo particular, por aquilo que agrada no momento. Elas não navegam a vida através de leis morais abstratas, mas através do gosto, da emoção, do imediato. E talvez seja por isso que a aprovação dela é tão inebriante, porque não é racional, não é conquistada através de argumentos, é instintiva. E quando ela a dá a você, um olhar, um riso, um aceno gentil, parece um presente divino, mas não é. É feedback. Ele não disse isso com crueldade. Ele disse isso com precisão. Ele acreditava que as mulheres não deveriam ser agentes morais, que não deveriam estudar ética, porque já a personificavam, que a sua virtude não estava em entender o que é certo, mas em ser a imagem do certo, um símbolo moral, uma guia emocional. E talvez essa seja a armadilha, porque quando alguém se torna um símbolo, torna-se intocável. Você não questiona um símbolo, você o adora. E foi isso que fizemos. Confundimos a sua gentileza com caráter, a sua atenção com sabedoria, a sua presença com permissão. Construímos o nosso valor sobre o olhar dela, não porque ela o exigiu, mas porque nunca aprendemos a nos encarar sem ele. E isso é visível. Cada vez que você se contorce para mantê-la interessada, cada vez que suprime a sua raiva para parecer mais compreensivo, cada vez que compra, constrói ou sangra para ganhar o afeto dela, você não está a ser forte. Está a ser condicionado por um mito, por uma tradição, por uma filosofia que lhe disse que ela é a sua guia moral, mas nunca a sua par moral. Kant disse que uma mulher não deveria ser educada da mesma forma que um homem, que a sua educação deveria ser de boas maneiras, não de pensamento, de elegância, não de ética. Porque no momento em que ela começa a pensar como você, ela se torna menos bela, menos desejável. E talvez seja isso que ainda nos assombra. Não queremos que as mulheres saibam demais. Porque se elas vissem verdadeiramente o que somos, não a versão que vendemos, mas o caos por baixo, talvez não nos quisessem de todo. Então, jogamos um jogo, tornamo-nos a versão que conquista o sorriso dela, e nessa performance, perdemos a nossa essência, perdemos as partes de nós que não se encaixam no molde que ela foi ensinada a admirar e, lentamente, começamos a encolher, não porque ela nos pediu, mas porque o reflexo que ela nos devolve se torna viciante e nós o perseguimos incessantemente. O elogio dela torna-se o nosso pulso, a aprovação dela, a nossa bússola, não porque somos fracos, mas porque nunca nos ensinaram que o nosso valor não precisa dos olhos dela para existir. Kant não achava que homens e mulheres devessem ser iguais em propósito. Ele acreditava em harmonia, mas não em simetria. O homem é o raciocinador, a mulher, o alívio. E talvez essa seja a tensão em que ainda estamos presos. Um mundo que nos diz para construir impérios, enquanto secretamente precisamos do aceno de uma mulher
para nos sentirmos reais. É uma guerra silenciosa interior. A parte de você que quer se erguer e a parte que quer ser escolhida. Você finge ser forte, mas espera pela mensagem dela como se fosse oxigênio. Você finge estar focado, mas um elogio dela e o seu dia inteiro se reorienta. E você pensa que isso é amor, mas o amor não implora para ser visto. O amor não desmorona quando ela desvia o olhar. Isso é outra coisa. É dependência disfarçada de devoção. E Kant viu isso antes de você nascer. Ele viu que os homens apostariam as suas identidades em serem desejáveis aos olhos dela. Ele acreditava que as mulheres careciam de autonomia da razão, não como um insulto, mas como um reflexo das diferentes intenções da natureza, que a inteligência delas era emocional, não lógica, e nós pegamos nisso e transformamos numa fantasia romântica. Dizemos, ela me entende, mas e se ela for apenas boa em sentir o que o faz sentir-se validado e usar isso? Você confundiu validação com visão. Os olhos dela não veem a sua alma. Eles examinam a sua postura, o seu tom, o seu silêncio, a sua fome. E quando ela encontra onde você está faminto, ela o alimenta. Apenas o suficiente para mantê-lo na esperança. Porque ela não precisa dominar. Ela só precisa continuar a ser a fonte. E se você acredita que ela detém a chave da sua masculinidade, então cada vez que ela sorri, você se sente digno. E cada vez que ela se afasta, você cai. Isso não é amor, é alavancagem, é você a entregar o peso da sua existência a alguém que nunca pediu para carregá-lo. E a ironia? Ela pode nem saber, porque também está a desempenhar o seu papel, o papel que Kant gravou na arquitetura do pensamento ocidental, que o lugar de uma mulher não é afirmar, mas refletir, não é desafiar, mas encantar, não é liderar, mas inspirar o homem que o faz. Então agora, ambos estão a atuar. Você, o homem, a tentar ser suficiente. Ela, a mulher, a moldar-se ao que você espera. E nenhum de vocês é mais real. Foram substituídos por projeções, máscaras construídas sobre séculos de papéis filosóficos. E o que torna isso mais trágico é que ela também anseia pela autenticidade. Mas foi treinada pela sociedade, pela biologia, pela sobrevivência, a garantir o seu lugar através da influência, não da força, através da intuição, não do confronto, através da aprovação, não da verdade. Então, ela lhe dá o que você quer sentir, nem sempre por manipulação, mas por hábito, por desígnio. E você bebe aquilo como água no deserto. Você não pergunta se é real. Está com sede demais. Ensinaram-no a conquistar o mundo, mas nunca a sentar-se quieto na sua própria pele, nunca a ficar sozinho, sem ser observado, sem ser elogiado, e ainda assim sentir-se um homem. E agora você está aqui, com toda a sua força, todo o seu sucesso, toda a sua suposta independência, e ainda é prisioneiro do sorriso dela, ainda é servo da sua suavidade, ainda a atuar, a esperar, a moldar-se para caber num molde que ela nem sequer criou. Foi-lhe entregue, assim como o seu lhe foi entregue. E nessa dança de ilusão, você confundiu química com conexão, performance com parceria. Você quer ser amado, mas nunca se perguntou no que se torna quando esse amor desaparece. Você diz que ela mudou, talvez. Ou talvez você nunca a tenha conhecido. Talvez você só conhecesse o reflexo de si mesmo que estava desesperado para ver nos olhos dela. E agora ela se foi, ou, pior, ainda está aqui, mas o olhar dela já não o eleva. O silêncio dela, antes misterioso, agora parece ausência, e você não sabe quem é sem isso, porque, por tempo demais, construiu a sua identidade na forma da aprovação dela. E quando essa aprovação desaparece, ou pior, se volta para outra pessoa, você não perde apenas ela,
Você perde a versão de si mesmo que só existia nos olhos dela. Mas Kant avisou-nos. Ele disse que quando colocamos o nosso valor na beleza e no charme, na ressonância emocional, em vez da razão, tornamo-nos escravos do externo. Que a verdadeira autonomia não está em ser admirado, mas em ser racional, em ser autogovernado. E você confundiu ser admirado com ser valioso. Kant acreditava que os homens devem agir por dever, não por desejo, que somos livres apenas quando agimos por princípios, não por paixões. E talvez essa seja a solução. Talvez seja por aí que começamos, abandonando a necessidade de ser gostado por ela e comprometendo-nos a ser honestos conosco mesmos. Porque a mulher que você persegue, aquela cujo afeto parece absolvição, pode nem sequer existir. Ela é um sonho, uma projeção, um reflexo da sua ferida, por curar de ser visto sem ter que se enfrentar. Mas não é aqui que termina. É aqui que você se ergue, não contra ela, mas dentro de si mesmo. Você para de perseguir o sorriso dela como se fosse um prêmio e começa a construir um eu que não desaparece quando ninguém está a ver. Para de perguntar: o que ela vê em mim? E começa a perguntar: o que eu vejo quando olho no espelho? Para de representar a masculinidade para a validação e começa a vivê-la a partir de princípios. Essa é a virada kantiana, da dependência ao dever, da escravidão emocional à clareza soberana. Ela não é a sua juíza, não é a sua redentora, não é o seu espelho. Ela é uma pessoa, complexa, bela, falha, poderosa. E você também é. E no momento em que você deixar de precisar da validação dela para se sentir um homem, é o momento em que você finalmente se tornará um. E ela vai testar isso. Ela vai sentir a mudança. Quando você não mais se encolher pela aprovação dela, ela sentirá. E talvez se afaste. Ou talvez se aproxime, não da performance, mas da presença, do homem que não está faminto pelo olhar dela, mas que a vê claramente, para além do mito, para além do espelho. Isso não é controlo, é conexão, e é raro, e é real, mas só começa quando a necessidade de ser validado morre. Então, deixe-a morrer, deixe o mito desmoronar, deixe a história que lhe disse que o amor dela o completaria queimar a seus pés, e posicione-se, não acima dela, não contra ela, mas ao lado dela, como alguém que já não é governado pela reação dela, mas pela sua própria razão. Porque só um homem que sabe quem é pode verdadeiramente vê-la como ela é, não um objeto de beleza, não uma guardiã de valor, não uma recompensa por ser bom, apenas uma mulher. E nesse ver, nessa clareza, talvez, finalmente, algo verdadeiro possa começar.